Nossa, já estamos na faixa final, na reta final. A prova, a prova é dissertativa e é super individual. Então, não tem como vocês copiarem de lugar nenhum, copiar de ninguém, é super individual. Né? Se sair alguma coisa parecida, não tem jeito, porque ela é super individual. Mas eu vou postar, vocês vão ter tempo de fazer, tranquilo. E, é, então, aqui, ó, está sendo gravado, atenção, repetindo, ampliei o prazo do primeiro exercício para o dia 14. Então, está aberto o Canvas para vocês postarem, quem não postou ainda, ou quem enviou pelo e-mail, né, enviar pelo Canvas. Eu só posso corrigir os trabalhos enviados pelo Canvas. Não posso corrigir os trabalhos enviados pelo e-mail. E o prazo está reaberto até o dia 14. O segundo trabalho, eu também ampliei o prazo. Né? Qualquer problema, vocês me falam também, falam com a Milene me fala, pode me falar diretamente. Maria Clara também tem meu contato e tudo. Então, o segundo trabalho também tem que ser pelo Canvas. E a prova, eu vou postar a prova, a mais para frente um pouquinho, lá para o dia 20, 21, eu posto a prova, mas a prova tem que ser entregue pelo Canvas até, no máximo, 11 horas e 59 minutos do dia 29. Não é possível prorrogar, não é possível entregar pelo e-mail. Quem não entregar a prova ou os trabalhos dentro do prazo vai ficar sem os pontos. Tá bom? Tá gravado aqui para todo mundo, muito claro. Então, não se esqueçam disso. A prova ela tem que ser entregue até o dia 29. Segundo questionário também. Agora, à medida que vocês forem entregando, é melhor vocês podem entregar antes, porque eu já vou corrigindo, senão é muita coisa para corrigir e o prazo é curto para entregar as correções. Então, é interessante que vocês entreguem o segundo trabalho antes, porque aí você já tem, inclusive, a nota do segundo trabalho e sabe quanto é que vocês vão precisar para a prova final. Dificílima que vai ser. Mas é a prova mais difícil que vocês fizeram na vida de vocês. É uma prova de raciocínio, e muito pessoal. Então, não é difícil, mas é uma prova reveladora. Sem dúvida, né? Mas ela não é que isso. Não, eu não preciso ter medo, não, gente. Tem medo. Tranquilo. Mas você, Maria Clara, você está presente em todas as aulas, participativa, liga a câmera, você já está com nota 1000. Não preocupa, não, gente. Participação. Não, ó, Luiz Fernando, você não liga a câmera, então você pode ficar preocupada. A Maria Clara não precisa ficar preocupada. Maria Clara já está com 1000, viu? Tranquilo. Viu? Pois é mais claro, a gente tem que reconhecer. Agora vai todo mundo ligar a câmera. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos fechar a o terceiro tópico da nossa matéria, que é o sistema de governo. Nós já trabalhamos, então, no sistema. Isso, Ana Paula, exatamente. Qualquer coisa, semestre que vem tem de novo. Vocês podem me rever, matar a saudade, isso aí. É. Então, nós vimos já o sistema presidencial, fizemos uma comparação do sistema presidencial com o sistema parlamentar, né? Fizemos uma análise do sistema semipresidencial, pegamos a parte histórica, né, e esclarecemos o funcionamento. Hoje, vamos falar do sistema diretorial. Hoje a gente fecha, né, essa parte de sistemas de governo. E, se der tempo, a gente já faz uma pequena introdução com relação à última parte da matéria, que é a parte da organização territorial do Estado. Essa parte, ela é muito importante, não é por ser a última parte que ela é menos importante, muito importante mesmo para a vida profissional de vocês, né? Ele fala sobre federalismo, a relação entre Estado, município, e União, né? Lei estadual, lei municipal, lei federal, etc. Isso tudo é muito importante. É uma matéria muito técnica, cheia de detalhezinhos, e que vocês encontram no meu blog já, se vocês quiserem indo adiantando,
Vocês têm no meu blog já vídeos sobre essa matéria, então é só entrar lá no blog, tem um linkzinho de procura, do lado direito do blog tem um link de procura, você escreve lá, né? Estado Federal, Organização Territorial do Estado, o Estado Unitário, Estado Regional, Estado Autonômico, tá? É o que a gente vai estudar de organização territorial. Então, vamos estudar o Estado Unitário, o Estado Regional, o Estado Autonômico e o Estado Federal. Essa matéria chama-se Organização Territorial do Estado. Então, vocês entrando no blog, colocar no link lá de procura Organização Territorial do Estado, vocês vão encontrar os vídeos sobre tudo isso e os textos sobre tudo isso. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir adiantando. E aqui eu deixo muito recomendado para vocês também, gravado, que essa matéria ela é muito importante. Não é que ela é difícil, não tem nada difícil, mas ela é cheio de pequenos conceitos, de detalhezinhos, né? Então, lógico que vocês não vão gravar tudo simplesmente assistindo minha aula aqui. Então, vai lá no blog, vejam os textos, vejam os vídeos que já estão lá gravados, que aí vocês vão já, né, conhecendo, gravando, entendendo, né, essa matéria que é cheia de detalhezinhos, né? Ela não é tão gostosa assim como a parte, né, que a gente discutiu, que envolve política, né? Ciência política, conceitos políticos, mas ela é muito importante. Bom, isso posto, nós vamos trabalhar fechando aqui o sistema de governo, o modelo, que é um modelo hoje adotado por poucos países, que é o sistema diretorial. O sistema diretorial hoje é adotado por 3 países. A Suíça, lembrando que o sistema diretorial ele é inventado na França. Desses 4 sistemas que nós estudamos, estão aqui os 4. Ó. O primeiro sistema presidencial foi inventado nos Estados Unidos da América em 1787. O segundo sistema parlamentar começou a ser construído gradualmente, lentamente na Inglaterra, né? A gente pode dizer que esse processo começa lá no século XIII, mas principalmente o constitucionalismo inglês, aí vamos pegar o século XVII, né? Século XVII em diante, começa a ser construído gradualmente o sistema parlamentar, que a gente já estudou. O sistema semipresidencial, ele é criado na França, nós já estudamos isso também, na Constituição de 1958, Constituição que está em vigor até hoje. E esse sistema semipresidencial também é pouco comum, né? O presidencialismo e o parlamentarismo são os que existem em maior número pelo mundo afora. O sistema semipresidencial é mais raro, né? Então, nós vimos, ele é criado na França em 1958, existe até hoje na França, existe também na Rússia, na Venezuela, e se tinha outros sistemas que eram semipresidenciais, como a Irlanda, República da Irlanda, como a Finlândia, que vão caminhando recentemente para o parlamentarismo, né? E aí a gente chega ao sistema diretorial. O sistema diretorial é esse último aqui, essa última representação gráfica que está aqui. Já vou explicar o que significa ela. O sistema diretorial é uma invenção francesa também, da época da Revolução Francesa, em 1793. A França, nesse período, tem várias constituições. É um período de revolução, de ebulição política, né, de muitos conflitos, confrontos, violências, etc. Tem uma Constituição em 1791, que é uma Constituição girondina, portanto, liberal conservadora, né, não democrática. Depois, em 1793, uma Constituição jacobina, aí começa a ser construído esse conceito de diretório, de governo coletivo, né, que não chega, entretanto, essa Constituição a ser aplicada na França, e logo depois, em 1795, vem uma outra Constituição girondina, também de direita, conservadora, portanto, também não democrática, e depois você tem a ruptura em 1799, o triunvirato, né, o Império de Napoleão, 1804, e depois a restauração em 1816, enfim, a história francesa ela é cheia de avanços e retrocessos, e a França, durante sua história toda, uma história política muito rica, muito tensa, de muitos e muitos conflitos intensos, né? E de muitas criações políticas importantes, a França teve, ao todo, 14 constituições, né? A Constituição atual da França é de 1958. Então, esse sistema diretorial é criado na França,
Mas lá mesmo ele não vinga. Entretanto, Napoleão, que é novo e chega a general muito novo durante o processo revolucionário, justamente por causa disso. Napoleão, ele quando invade a Suíça, ele leva esse sistema, né, que passa a ser adotado na Suíça, o sistema da constituição do diretório na França e cria um diretório na Suíça. E a Suíça mantém esse sistema desde então até hoje, né? Os suíços são muito tradicionalistas, os suíços têm uma república, né? A república na Suíça ela tem 800 anos de história. Então nós estamos falando, você tem aí dois países muito pequenininhos, né? A Suíça, que é bem pequeno, que é uma federação também, e San Marino, que é menor ainda. San Marino é um pontinho assim dentro da Itália, que são repúblicas democráticas constitucionais muito antigas. Elas são as primeiras, na verdade. Só que ninguém estuda, os livros em geral não mencionam San Marino e Suíça, porque são países pequenos e a influência do que aconteceu naqueles países naquele momento, né, século XIII, XIV, não influenciava o resto da Europa e o resto do mundo. Então, os livros de direito constitucional tradicionalmente vão fazer menção, não só os de direito constitucional aqui no Brasil, mas em boa parte do Ocidente fazem menção ao constitucionalismo inglês, século XVII, à Constituição norte-americana, de 1787, e à Constituição, as constituições do período revolucionário francês, a partir da Revolução Francesa de 1789. Mas são dois países que têm uma história constitucional democrática e republicana, portanto, muito antiga, né? E a Suíça é um desses casos. A Suíça, então, ela adota esse sistema diretorial a partir do período da Revolução Francesa, década de 1790, e mantém isso até os dias de hoje. E além da Suíça, adotam um sistema diretorial Cuba e China. Então, são três países bem distintos, né, com histórias muito diferentes, mas são países que adotam esse sistema de gestão coletiva. Qual que é a ideia central? Nós vamos aprofundando nisso, mas a ideia central, como é que ele funciona? Vamos voltar aqui, então, ao nosso desenhozinho. Né? Esse círculo grande aqui é o poder legislativo. Então, o sistema diretorial é um sistema que vai exacerbar o poder do parlamento. Lembra que nós comentamos que o parlamento é soberano na Inglaterra. No sistema diretorial, você tem um mega parlamento. O parlamento é que manda. Né? Então, o parlamento são os legisladores, que é o principal, o poder legislativo é o principal. Tem um judiciário autônomo, né? E tem um executivo, que é um órgão do poder legislativo. Então, olha que curioso. Não existe um poder executivo autônomo, né? Como existe no presidencialismo. Né? Não, não, não. Aqui é um executivo que é dentro do legislativo. Ele é subordinado ao poder legislativo. Né? Ele tem que obedecer ao legislativo. Não tem esse negócio do executivo entrar em conflito com o legislativo. E os membros do executivo são vários, ou seja, o executivo é um órgão colegiado. Então, é um colégio. Né? São vários, o executivo é coletivo. Então, você não tem aquela figura aqui, né, voltando lá, quem governa quem é o chefe de governo no presidencialismo? O presidente. Quem é o chefe de governo no parlamentarismo? Primeiro-ministro. Quem é o chefe de governo no sistema semipresidencial? O primeiro-ministro e o presidente. Quem é o chefe de governo no sistema diretorial? Não há. Né? O governo é coletivo e subordinado a um coletivo maior, que é o Poder Legislativo, que, por sua vez, é subordinado a um coletivo maior, que é a população. Né? Esse sistema diretorial, inventado na França, adotado primeiro na Suíça, até hoje, ele vai ser muito utilizado pela sua característica coletivista, né, em vários estados socialistas. Né? E, até hoje, como eu disse, você tem esse sistema diretorial em Cuba, né? Lembrando que Cuba tem uma reforma constitucional, uma constituição nova, recente, importante, que faz alterações nesse sistema, né? E adotado na China, além do caso suíço. Eu vou comentar com vocês os dois que eu conheço bem, né? Porque eu não eu estudei esses sistemas e
vivi lá e conheço o funcionamento desses sistemas, que é o sistema suíço. Né? Quando eu estava fazendo minha bolsa de doutorado, eu morei em Genebra, estudei o sistema suíço, né? E também já fui. Vou explicar. Também já fui 4 vezes em Cuba, 3 vezes a trabalho, né, para dar aula, participar de seminários, e eu vi o funcionamento de perto também, né, desse sistema, né, que é o sistema cubano. Então, vou explicar para vocês o sistema suíço e o sistema cubano. Né? E chinês, e a gente tem muito pouca informação. Agora que a gente está começando a ter mais informações, eu vou estudar esse sistema, eu tenho vontade de ir para a China, ficar, ainda vou ficar um tempo para ver o funcionamento desse sistema. Né? A gente não tem livros de direito constitucional chinês, traduzidos aqui no Brasil, mas a gente já tem vários brasileiros e vários professores brasileiros que foram para a China, que moraram lá, e como é que eu já. Isso, eu até comentar o livro do Elias Jabbour que eu tenho aqui, né? Que é o caso, né? Que foi, estudou e explica, mas o Elias Jabbour é do ponto de vista econômico, né? A gente não tem ainda do ponto de vista jurídico, mas agora a China tem convênios, né? E a gente tem, é muito fácil o professor brasileiro que quiser ir para a China, com tudo pago pelos chineses, tem que ir. O requisito é tem que falar inglês fluentemente, ele vai ter que dar aula em inglês, ou então mandarim, né? E aí, por esse motivo, eu não fui, porque eu tenho uma birra tão grande do Império norte-americano que eu não dou uma palavra de inglês. Eu estudei inglês, gente, estudei inglês 5, 6 anos, eu leio inglês, eu ouço inglês, mas eu não dou uma palavra de inglês. Isso é um problema psicanalítico, Freud explica, né? É a implicância com o império, né? Não tem nada contra o povo americano, adoro a cultura americana, a música americana, jazz, blues, né? Mas eu tenho pavor do governo americano e do império americano e o que, é que ele faz com a gente, né? E com a América Latina e com vários outros lugares do mundo. Então, eu não consigo falar inglês. Isso é um problema que já desisti. Só vou conseguir na próxima encarnação, né, desistir mesmo. Então, eu não fui porque a UFMG tem um convênio com a China. Então, a hora que a gente quiser, você vai, e nesse convênio, você vai para a China e lá eles arrumam moradia, te pagam, você dá aula, mas tem que dar aula em inglês ou mandarim. O mandarim eu até posso tentar, mas não vai rolar nessa altura do campeonato, não. Ah, eu estudei um monte também. Estudei russo, árabe, francês, italiano, alemão, mas, assim, idioma é muito ingrato, né? A gente, se não pratica, você vai perdendo, né? Mas também se você volta um pouco de inserção, de imersão, né, naquela sociedade, a gente já vai recuperando, né? Mas o meu problema é com o inglês mesmo. Com os outros idiomas não tinha esse problema, não. Mas o inglês é um problema. E aí, então, é isso. Nós temos, no caso chinês, tem pouca informação, mas agora, como eu disse, a gente já vai começar a ter acesso a isso, porque há um intercâmbio grande, né, com a China, e muita gente já está indo estudar lá, né, ou lecionar, ou intercâmbio de professores, e etc. Nós já recebemos professores chineses aqui, inclusive recebemos um professor chinês no nosso programa de mestrado e doutorado da PUC, né? E aí a nossa pretensão também ir para lá, né? Desde que se resolva, né, esse problema. Bom, esse sistema diretorial, então, como é que o básico dele é um superlegislativo. Não há um poder executivo autônomo. O povo escolhe o membro do legislativo. Esse legislativo ele pode ser unicameral, ou seja, só tem Câmara de Deputados, ou pode ser bicameral, a Câmara de Deputados e o Senado. No caso suíço, é bicameral. O povo escolhe os deputados e os senadores, né? E os deputados e senadores escolhem os membros desse diretório. Né? A Suíça ela tem, esse diretório na Suíça tem 7 membros. São 7 membros do Diretório Suíço. E a Suíça tem peculiaridades ou curiosidades muito interessantes que eu vou aqui comentar com vocês. Mas, primeiro, assim, uma característica interessante da Suíça
é que a Suíça ela tem e experimenta e vivencia, né, hoje e há muito tempo, né, praticamente todas as formas democráticas. Né? No caso do Brasil, a nossa Constituição, ela prevê, na nossa Constituição, a democracia representativa, majoritária, e a democracia semidireta. Mas, embora ela não mencione outras formas de democracia, a nossa Constituição não proíbe nenhuma forma de democracia. O que significa, então, que a gente pode, além da democracia representativa prevista na Constituição, com seus instrumentos ali, e que é o que diz respeito diretamente ao sistema de governo, né, você tem também pode adotar qualquer outra forma de democracia. Bom, o que é democracia representativa? Democracia representativa é o modelo de democracia que se tornou mais comum, o que se expandiu para o mundo inteiro, né? Então, hoje você tem formatos diferentes de democracia representativa. A democracia representativa, ela está em crise grave, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. Né? E por que dessa crise? A gente sabe o motivo, eu vou aqui resumidamente, né, falar, mas a gente vive, né, essa crise, então não é muito difícil da gente entender isso. Primeiro, a democracia representativa ela funciona a partir com representantes, ou seja, nós escolhemos democraticamente pelo voto aqueles que serão os nossos representantes no governo, né? Então, aqui no nosso sistema presidencial, a gente tem um sistema presidencial na União, no Estado e no município. A gente escolhe o prefeito, né, que é uma espécie de presidente do município, o governador, que é uma espécie de presidente do Estado mesmo, e a presidência da República, né, que aí se utiliza esse termo. Mas o sistema, né, que a gente tem na União, no Estado e no município é o sistema presidencial. Né, e escolhemos os representantes no parlamento, aqueles que vão legislar em nosso nome. Né? Então, são os nossos representantes. A figura da democracia representativa, e aí isso é muito importante, ela é uma figura. O que o representante é? O representante ele recebe de nós um mandato. Né? Um mandato, uma outra palavra para mandato é uma procuração. Em outras palavras, a ideia é de que quando a gente vota em alguém, nós estamos passando uma procuração para essa pessoa agir em nosso nome. Bom, essa democracia representativa ela tem assim duas perspectivas bem distintas, né? Uma perspectiva norte-americana e uma perspectiva continental europeia, que é, teoricamente, uma perspectiva que a gente também tem aqui no Brasil, do ponto de vista teórico, né? Então, é muito importante, nós vamos trabalhar a teoria, depois, quando a gente traz essas reflexões para a prática, a gente vai vendo que as coisas se complicam muito e aumenta muito a complexidade. Então, você tem é, essa democracia representativa, você passa um mandato, é uma procuração. Em outras palavras, é como a gente passa uma procuração para um advogado, não é? A gente passa uma procuração para o advogado, a gente passa um mandato para o advogado. Né? A gente mistura mandado com mandato. Né? Mandado de segurança, né? Com D, é uma ordem de segurança. Você tem um mandado judicial. E você tem um mandato, que é uma procuração. Né? Então, você passa uma procuração para essa pessoa legislar em seu nome. Ela está agindo em seu nome. Mas há, na cultura política, dois modelos distintos. Né? Um modelo, que é um modelo, como eu disse, teórico, muito da Europa continental, que é essa ideia. Olha, o cara ali, ele está agindo, ele tem que fazer o que os representados querem. Então, ele tem que estar num diálogo permanente com os representados, né? Com quem ele representa. E ele está ali para exercer o poder em nome desses representados. A lógica norte-americana é um pouco diferente. Né? Eles têm essa coisa assim, muito no senso comum do americano mediano, né? Da esmagadora maioria da população, é o que? Olha, eles têm um respeito muito grande pelas instituições e pelos parlamentares, assim, pelo Senado, aquela coisa assim meio mítica, né? O próprio presidente da República, a gente vê na cultura norte-americana muito isso, como é que o presidente, né, ele pilota caça, combate ET, salva o Air Force One de sequestro,
né? Então, é uma espécie de super-herói, né? O presidente da República. A gente trabalhou isso quando trabalhamos o presidencialismo, né? E então, você tem essa coisa de que a ideia do sistema norte-americano, desde o seu nascimento, é que o povo americano vai escolher os melhores dentre eles para agirem segundo a sua própria consciência. A perspectiva cultural democrática norte-americana é de que os senadores, os deputados, os presidentes, os governadores são os melhores cidadãos, né? Então, o povo vai escolher entre né, os melhores que vão agir fazendo lei, né, gerindo o Estado, né, governando em nome do povo, mas segundo a consciência dos melhores. Então, é bem diferente você imaginar um mandato onde você cumpre o que os representados querem e você mantém essa conexão permanente entre representantes e representados, né, de uma cultura onde, olha, nós escolhemos os melhores dentre os melhores e esses, então, vão fazer e seguir a sua própria consciência, uma vez que eles são os melhores, né, e, portanto, são os melhores para fazerem as leis, são os melhores para gerir o nosso país e assim por diante. Então, isso é um aspecto mais que a gente pode chamar um aspecto mais do campo da ciência política, né? Não tanto do direito, mas da cultura política. Essa democracia representativa, ela tem claramente problemas sérios, né, contemporâneos. E a gente pode exemplificar pelo nosso Congresso Nacional. Se nós tomarmos como exemplo o nosso Congresso, mas a gente pode pegar o Congresso norte-americano também, né, e vários outros pelo mundo afora, o que não faltam são exemplos. Mas, por exemplo, no Brasil, o Congresso Nacional, né, depois pesquisem na internet, vocês encontram fácil essa informação, qual é o percentual de mulheres no Congresso Nacional? Qual é o percentual de mulheres na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, né, e no Senado? E qual é o percentual de mulheres no país? Qual é o percentual de negros afrodescendentes no Congresso Nacional e qual que é o percentual, né, de negros na população do Brasil? Qual é o percentual de gays, lésbicas, travestis, LGBTQI+, no Congresso Nacional e qual que é o percentual da população brasileira? Qual que é o percentual de indígenas no Congresso Nacional e o percentual na população brasileira? Então a gente vai ver que o nosso Congresso é muito pouco representativo. Muito pouco representativo. Se a gente falar, então, sobre a questão de classe social, né, você fala, olha, quais são ali os deputados, né, senadores que representam, né, as classes populares, operários, etc. Quantos trabalhadores operários você tem no Congresso Nacional? Talvez nenhum. Né? Talvez nenhum. Quase, talvez nenhum. Bem provavelmente nenhum. Né? Você tem até ex-trabalhadores, né? Mas nenhum. Então você tem a representação, ela é um problema sério. E isso tem sido avaliado em diversas circunstâncias, em diversos momentos, né? Por exemplo, se a gente for, isso não é um problema só brasileiro. Se a gente for para a Europa, né, quando foi votada a Constituição Europeia, os, os representantes da Europa, os deputados, os senadores, né, dos estados que integram a União Europeia, né, eles eram a favor da Constituição da Europa. E o povo era contra. Né? E assim, recorrentemente, acontece o tempo todo, pelo mundo afora. Né? Então se tem não há há uma desconexão, né? Principalmente dentro de uma lógica de cultura política, onde a gente imagina que o representante, né, ele tem que fazer o que os representados desejam. Essa democracia representativa, então, é o que se espalhou mais e está em crise, e não só apenas por essa questão, você tem hoje já países que são exemplos, né, de representatividade com muito maior legitimidade. Por exemplo, com relação às mulheres, hoje, né, você pode citar historicamente um país que sempre teve à frente, né, em termos de igualdade, de representação, e não só de representação no parlamento, também como de trabalho, etc., a Finlândia. Ele aparece como um país onde há maior igualdade entre os gêneros.
E acompanhando a Finlândia, hoje você tem os estados da Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca, e aqui na América Latina, hoje você tem isso cada vez mais forte na Argentina, muito forte na Bolívia, né, e muito forte hoje em Cuba também. Então, essa representação, ou seja, essa representatividade, né, dos candidatos eleitos e o número de mulheres presentes no parlamento, né, essa igualdade de gênero entre homens e mulheres presentes no parlamento, alguns estados já se atentaram para isso e estão resolvendo essa questão, né? Então, eu acho importante, geralmente a gente fica sempre citando exemplos longe da gente, né? Exemplos da Europa. É importante trazer os exemplos tão próximos da gente, né? Como a Argentina, o Chile. Chile deu um show na Constituinte agora, né? Quase 70% dos constituintes são mulheres, né? Isso é sensacional. Ainda tem a representação indígena, né? 17 representantes indígenas no Chile, né? Bolívia, que é uma representação igualitária, Cuba, né? Que também hoje tem uma representação majoritariamente feminina, né? Das candidatas eleitas. Então, é algo que vem mudando, né? Mas é um sistema de democracia em crise que soma outros aspectos, né, dessa crise, que é, por exemplo, as fake news, né, a chamada guerra híbrida. Vocês já viram uma palestra sobre isso, a chamada guerra de afetos, né, o uso da inteligência artificial, gerando algoritmos para gerar fake news, manipulando a opinião pública, distorcendo, né, as eleições. E a gente tem vivido muito isso, né? Está muito interessante acompanhar. Recentemente teve eleições no México, né? E as eleições na cidade do México, eles usaram todos os mecanismos de manipulação da opinião pública para tentar derrotar os candidatos do atual governo do México, né? Não conseguiram, né? O governo teve uma vitória estrondosa, né? Ele tinha, por exemplo, das quinze disputas para o governo dos Estados-membros, né, o atual governo do López Obrador, o partido dele, Morena, né, conseguiu 10 em 15. Tinha um, passou para 10. Isso é um aumento de 1000%. Né? Isso é fabuloso. Com toda a campanha, fake news, etc. Mas na Cidade do México, né, que pegou mais pesado nas fake news, etc., né, também. E agora, né, no Peru também, né, as campanhas de fake news, né, daquela candidata, né, Keiko Fujimori, que tem um monte de processo de corrupção, né? O pai está na cadeia, né? São autoritários, extrema direita, fascistas, né? Perigosos, né? E que também quase, né, que ela conseguiu vencer a eleição, né? Perde assim por uma margem mínima, usando todos esses artifícios que são o quê? Que comprometem a democracia representativa, né? As fake news, os algoritmos, a inteligência artificial, a mídia, né? A televisão, rádio, jornais, né? Que tem grandes magnatas que são donos das televisões, rádios, jornais e que fazem campanha aberta para os seus candidatos. Isso compromete a democracia, né? Isso compromete a democracia. Recentemente eu estava participando de uma aula, na aula no doutorado da UFMG, né? Dividindo a aula com um outro professor daqui e um professor da Suíça. E aí ele eu estava falando que eu morei lá, estudei o sistema suíço, né? Que gostava muito. Aí ele veio me dar uma notícia ruim de que, né, professor, pois, mas lá também nós estamos aí cheio de fake news, né, a imprensa manipulando a opinião pública. Eu falei, gente, mas lá, 800 anos de democracia, vocês têm uma população altamente politizada, né? Vocês estão também caindo nisso. Está também caindo nisso. Então, é um problema em diversos países do mundo, né? Não é só nosso, que é da manipulação, da mentira, né? E de uma imprensa que mente, que destrói reputações, que constrói falsos mitos, etc., que obviamente compromete radicalmente a vontade popular e a democracia. Além disso, né, a gente tem no Brasil e na Suíça tem a previsão de uma democracia semidireta. O que é democracia semidireta? Democracia semidireta é quando você tem mecanismos de consulta direta à população, junto com mecanismos de representação.
O que seria isso? Plebiscito e referendo. Né? Aqui no Brasil, nós já tivemos plebiscitos e referendos. Tivemos, por exemplo, em 1993, um plebiscito para a, a escolha do sistema de governo nosso. Né? Vocês não tinham nem nascido aí, mas em 93 nós fomos chamados às urnas, num plebiscito, para opinar se nós, brasileiros, queríamos o presidencialismo ou o parlamentarismo, a monarquia ou a república. Né? E nós, brasileiros, escolhemos o presidencialismo e a república. Então, permaneceu como estava. O que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta como essa, que antecede a elaboração de uma lei, que antecede uma tomada de decisão pelo governo, né? Que antecede uma reforma da Constituição. Então, nesse caso, foi feita uma consulta à população que antecedia uma reforma, uma revisão constitucional. Essa revisão, ela poderia, nesse momento, feita a consulta, mudar o nosso sistema político. Só que nós escolhemos não mudar. E a nossa escolha foi uma escolha vinculante. Ou seja, não pode, então, o Congresso Nacional Brasileiro, depois dessa consulta, que nós decidimos presidencialismo e república, não podia o Congresso Nacional, né, fazer uma emenda para estabelecer parlamentarismo ou monarquia. Não pode. Então, o plebiscito, você tem plebiscitos que são meramente consultivos, que informam o governo, o parlamento sobre a vontade popular, ou plebiscitos, como deve ser, que são vinculantes. Ou seja, você consulta a população e o que a população decidir vincula o parlamento. Então, se nós tivéssemos decidido por uma monarquia parlamentar, o parlamento, mesmo não gostando da ideia, teria que estabelecer, fazer uma reforma à Constituição, estabelecendo uma monarquia parlamentar no Brasil. Tá? Então, ela é semidireta por quê? Porque você tem a consulta direta, mas essa consulta vincula uma ação dos representantes. Né? Então, vai entrar um momento onde entram os representantes agindo, fazendo sua função. Tá? Por isso que ela é semi-direta. Né? Ou então pode ser um referendo. O referendo é uma consulta que vem posterior a uma tomada de decisão, a uma elaboração de uma lei ou a elaboração de uma Constituição, por exemplo. Nós mencionamos, no caso do semipresidencialismo, a Constituição francesa de 1958. Essa Constituição francesa, ela não foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo. Então, ela não nasceu democrática. Mas, posteriormente, ela foi ratificada, né, por meio de um referendo popular. Então, foi feita a Constituição, elaborada a Constituição vai ser, então, posta para apreciação da população. Né? E a população vai dizer se quer ou não aquela Constituição. Bom, aqui um elemento interessante sobre a democracia semidireta. O referendo ele é mais complexo do que o plebiscito. Por quê? Basta se pensarem que vocês vão saber por quê. O plebiscito é uma consulta simples, um sim ou não. É isso, vocês querem república ou monarquia? República. Bom, né? As pessoas não vão escolher qual é o modelo de presidencialismo, como é que ele vai funcionar, ou qual seria o modelo de monarquia parlamentar, como é que ele vai funcionar nos seus detalhes. Não. Você escolhe simplesmente, você dá um sim ou não. Né? Você é a favor ou contra a pena de morte? Pum, um plebiscito. Você é a favor ou contra a eutanásia? Pum, um plebiscito. Você é a favor ou contra o parlamentarismo? É uma pergunta simples, né? Objetivo. Já o referendo, não. O referendo você já tem a lei pronta. Então, vamos supor um referendo sobre eutanásia. Né? Vocês vão votar e escolher na lei. Né? A eutanásia vai ser permitida em quais casos, em quais situações, qual que vai ser o procedimento. Né? Você pode injetar um veneno, matar a pessoa, você pode simplesmente deixar a pessoa morrer, você pode desligar os aparelhos, você tem várias formas, né, de eutanásia, etc. Então já é mais complexa a decisão. Né? No caso do referendo, porque ele é posterior. Então, você tem ali a lei, né, e você vai escolher sobre alternativas dentro da lei. Então, obviamente, gente, que isso, você imagina só,
Vamos pensar juntos aqui. Um plebiscito no Brasil, em 1993, sobre presidencialismo e parlamentarismo, né? Eu dei uma aula para vocês, foram, foram 4 aulas, né? São 2 aulas terminadas, 4 aulas sobre parlamentarismo e presidencialismo. Ou seja, obviamente que nessas aulas vocês tomaram conhecimento das noções gerais, né, do presidencialismo e do parlamentarismo. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão ter lá no meu blog, você tem os textos, tem os vídeos, né? Você pode buscar outros livros, pesquisar em outras fontes, etc., para saber os detalhes do funcionamento do presidencialismo, do parlamentarismo em cada país, etc. Agora, para a pessoa poder escolher alguma coisa, ela tem que saber o que ela está escolhendo, né? Então, se você vai perguntar para a população se ela quer presidencialismo ou parlamentarismo, você pressupõe de que a população está bem informada sobre o que representa, o que significa parlamentarismo e presidencialismo, e mais, o que representa o parlamentarismo e o presidencialismo para a nossa cultura política, para a nossa realidade política. Se você não sabe isso, não tem como você escolher, não é? A gente só pode escolher algo que a gente sabe. Por exemplo, a população que não sabe, por exemplo, o que é esquerda ou direita, né? O que é liberalismo, comunismo, socialismo, social-democracia, conservadorismo. Como é que o cara vai escolher algo que ele não tem a menor ideia do que se trata? Como é que o cara vai escolher e falar, a física quântica é comunista, professor? Aí não tem jeito de escolher, né? Como é que você vai escolher? Não sabe. Você vai escolher, né? Então, não é política, não é time de futebol. Se a política fosse time de futebol, claro, a única opção real, né, é o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, né? Essa é para quem quiser ser feliz e ver a academia do futebol em ação. Mas futebol não é a razão, né? Futebol, o que vocês estão rindo? Futebol, né, é mais emoção. Então, tem umas pessoas que fazem umas escolhas erradas, assim, torce para o Atlético, torce para o América, mas, ô, gente, não, mas vai ressuscitar, meu parceiro vai ressuscitar. Não, pois não pode começar esse assunto, não. Mas, então, já a política, não. Política, tem muita gente que trata a política como se fosse torcer para um time de futebol, né? Claro que não, gente. Aí eu torço para isso, para aquilo. Não, você tem que conhecer a proposta. Dá uma tristeza mesmo, Marina. A gente tem que conhecer a proposta, tem que conhecer as pessoas que vão implementar aquela proposta, a ideologia. Você vai votar em ideias, né? Você vai votar em ideologia. Ideologia não é uma palavra feia, não. Nós somos seres ideológicos, a gente já trabalhou isso. Nós não somos seres neutros, né? Nós somos seres ideológicos. E a gente tem que votar de acordo com com as nossas ideias, né? Ideologia, o estudo da ideia, né? De acordo com as nossas ideias políticas, nossas pretensões políticas, os programas políticos, etc. Então, a democracia exige participação, informação, imprensa livre, né? Nós temos imprensa livre no Brasil. A grande imprensa brasileira, ela não é nada, né? Ela é mente, né? Ela é criminosa, a grande imprensa brasileira, ela mente. Então, você tem, por exemplo, algo que é muito, que a gente já comentou, né? Para você ter uma democracia que funcione adequadamente, uma imprensa livre que possa expor, né, para a população, levar ao conhecimento de toda a população as diversas formas de pensar existentes naquela sociedade, as diversas ideias políticas de todos os partidos políticos, né, a história real, né, das ideias políticas, dos partidos políticos, etc., para que então as pessoas, tendo acesso a essa informação verdadeira e livre, possam escolher. Mas do jeito que tem acontecido aqui, não tem jeito, né? A imprensa desinforma, mente. Você tem uma coisa que eu acho que já comentei com vocês antes, e que é importante lembrar, por exemplo, você tem em vários países, né, uma legislação que assegura, por exemplo, na Alemanha, França, Itália, você tem isso, né, que assegura a presença na rádio e televisão das várias formas de pensar democráticas presentes naquelas sociedades, né? Então, por exemplo, você tinha na França, na televisão francesa, 1, 2, 3,
né? Ali você tem uma televisão é de direita, a outra de centro, a outra de esquerda. Né? Por quê? Porque, primeiro, não há neutralidade possível. Neutralidade é algo impossível a qualquer ser vivo. Né? Isso é um conceito biológico. Nós somos seres autopoéticos. Nós vemos o mundo a partir de nós mesmos. Isso é biologia. Não tem como, é impossível a qualquer ser vivo, e é impossível ao ser humano, né, ser neutro. O que a gente tem que exigir, entretanto, é honestidade. Neutralidade é impossível. Então, por exemplo, nesses países, essa legislação ela vai se preocupar com isso. Fala, olha, você vai comprar um jornal, né? Você comprou um jornal aqui, você sabe, você compra um jornal lá na França. Tá lá, você sabe, esse jornal aqui é um jornal socialista. Então, eu vou ler as notícias por uma perspectiva, uma visão de mundo e por valores que informam uma perspectiva socialista. Aquele outro jornal aí é. Então, eu compro esse jornal, eu vou ter ali, né, a análise dos fatos, as reportagens, com uma perspectiva de valores conservadores. Ou eu pego aquele jornal lá, o jornal que é liberal, e assim por diante. Então, é isso. Você não assume a impossibilidade da neutralidade. Quando a gente ouve falar aqui, por exemplo, que o Globo é neutro, né, jornalismo imparcial, primeiro, é uma mentira grosseira, ridícula, absurda, né? Porque tudo que eles não são é justamente isso. Né? Então, isso já parte de uma mentira, de uma neutralidade que não é possível. Seria honesto, então, portanto, que eles falam: olha, a visão do Globo é uma visão conservadora, liberal ou neoliberal. Bom, assume o que é. Agora, além disso, você tem um outro problema, né? Que eles mentem. Aí então já não está mais no plano da ideologia política, do programa político, né? Aí já está no plano da desonestidade, já está no plano inclusive, o que acontece, né? Normalmente, todo ano, nos Estados Unidos, na França, né, de casos recentes, de televisões que são. A concessão de televisão ela é cassada, ou seja, rádio, difusão, televisão, é serviço público, mas é concedido, né, por um contrato para o setor privado explorar. Então, é assim na França, é assim que no Brasil, é assim nos Estados Unidos, etc. Então, o Estado pode cassar essa concessão. Se aquela pessoa que tem a rádio, televisão privada, né, exercendo uma concessão pública, usar essa concessão para contar mentiras, destruir pessoas, destruir ideias, partidos, né, inventar pessoas, inventar mitos, etc, etc. Isso é caso de concessão. E você tem vários casos de cassação dessas concessões. Né? Enfim, isso são pressupostos quando a gente analisa a democracia. Não há uma democracia efetiva se as pessoas não estão preparadas e bem informadas para poder escolher o que elas têm que escolher. Né? O que eu estou falando aqui é óbvio, né? Eu não precisa nem falar isso aqui, mas é sempre bom a gente lembrar, né, essas coisas. Bom, essa democracia semidireta, né, de consultas, ela tem um outro nome também que a gente encontra, que é a chamada a expressão de democracia plebiscitária. Ou seja, é quando há recorrentemente o uso desses mecanismos de consulta direta. Né? Isso é muito comum na Suíça. Na Suíça tem, em média, de 10 a 20 plebiscitos ou referendos nacionais por ano. Então, eles fazem. Quando eu estava lá estudando, eu lembro que eu participei não, vi, né? Não podia votar, porque eu estrangeiro, estava lá só estudando. Mas, assim, vi dois plebiscitos interessantíssimos. Um para resolver se a Suíça continuava ou não tendo forças armadas. Né? A Suíça tem uma população que é armada até os dentes. Né? E eles têm essa neura de serem invadidos. É um país que teve muita guerra lá no início da formação deles, 800 anos atrás, e desde então eles criaram mecanismos de pacificação, de consenso, preparar para brigar, mas entre eles se armam até os dentes para evitar que alguém resolva agredi-los. Né? Então é muito comum, o cara se apresenta para as Forças Armadas aos 18 anos, e daí até uma idade que eu não lembro qual é, mas 40 e tantos, 50 anos, ele tem que se apresentar todo ano para exercícios militares de atualização.
e os militares levam as armas do Exército Nacional para casa, armas pesadas, né? Para casa. Então, eles estavam fazendo um plebiscito e falaram: olha, as Forças Armadas, a gente gasta tanto com Forças Armadas, vocês querem que continue tendo Forças Armadas? Consultaram a população. A população resolveu: queremos continuar com as Forças Armadas. E depois teve um plebiscito para ver se a Suíça construía um caça militar, um avião caça militar, para isso ia gastar tantos bilhões na época, ainda hoje, né, francos suíços. E então eles submetem isso à população. Olha, nós vamos gastar, né, tantos bilhões do seu dinheiro, que o dinheiro público é o dinheiro do contribuinte, né, de quem paga tributos. Então, esse projeto desse caça militar vai custar tanto aos cofres públicos. Vocês querem que a gente gaste isso ou não? Você tem aí uma consulta popular, né, um plebiscito que vincula a decisão do Estado. Então, isso é que a gente chama de uma democracia plebiscitária, ou seja, quando você tem o uso recorrente de plebiscitos. Isso é muito comum na Suíça, isso é muito comum nos condados norte-americanos. Não em nível nacional e estadual, não. Mas os Estados Unidos é um país de pequenas cidades. Se você tem uma ideia, tem 10 cidades apenas com mais de 1 milhão de habitantes. As outras são 26 mil condados. Né? Esses condados têm, como na Suíça, população pequena, né? Cidades com a população bem pequena, etc. E nessas cidades você tem uma tradição muito de democracia plebiscitária, onde eles fazem eleições para tudo e consulta para tudo. Né? Quando você vota, por exemplo, para prefeito, você vota para xerife, vota para promotor de justiça, vota para. E para determinadas escolhas do dia a dia ali no município. Né? O condado é o equivalente ao município. Aqui do Brasil é o condado norte-americano. Então você tem muito a população é chamada muito para essas consultas sobre o cotidiano, né? Sobre a vida cotidiana, e por meio de plebiscitos, referendos e muitas eleições, né? Inclusive eleição para juiz. Você tem eleição para juiz, para xerife, né? Para promotor, nos condados, na grande maioria dos condados norte-americanos. Isso, então, é o que a gente chama de democracia plebiscitária, né? Ou democracia semidireta, mas essa expressão democracia plebiscitária é quando a gente vê o uso recorrente, né, desses plebiscitos, dessas consultas. E essas consultas são, né, como eu disse, muito importantes desde que a população esteja devidamente informada, né, e seja participativa. Aí você tem uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de democracia, gente, né? Para a gente ter democracia, tem que ter povo. Né? E aqui eu estou falando assim, tem que ter pessoas interessadas em participar. Se não tiver isso, não tem democracia. Se as pessoas não tiverem interessadas em participar, não tiverem interessadas em se informar, a gente vai ter qualquer coisa menos democracia. Né? A gente pode ter até eleger pessoas que nunca seriam eleitas se as pessoas se informassem, né? Se tivessem acesso à informação, né, verdadeira, livre, plural. Né? Então, esse é um problema. Veja, democracia não é voto. Isso é um conceito muito importante para vocês guardarem aí. Democracia não é o voto. O voto é o processo que interrompe a democracia. O que é democracia? Democracia é participação, informação, organização, né, organização política, partidos políticos, debates abertos, né, informação livre. Então, democracia é o que precede o voto. O voto é o momento onde a gente interrompe o processo democrático, porque vai ter que chegar uma hora que a gente tem que interromper, a gente não pode ficar debatendo a vida inteira. Então você vai debater, se informar, etc., né? Escolher a sua ideologia, escolher o seu programa político partidário, escolher os seus candidatos, saber da história das pessoas, dos candidatos, das ideias, etc. E aí, então, debater as ideias, debater projetos, né? Debater o país, debater a cidade, debater o Estado. Né? Isso é democracia vivo. Aí, então, qual vai ser o momento onde você interrompe o processo? O momento onde você parte para o voto. Né? Aí é o momento onde interrompe o processo. Né? Então, democracia não é votar. Né? O voto é algo necessário para que, depois da deliberação, né, a gente ponha um ponto naquele processo. Então, assim é no momento que a gente elege
os nossos representantes, assim é no momento do debate democrático, nos parlamentos e assim por diante. Tá? Então, democracia é processo, né? Democracia é caminho, democracia não é um lugar onde chega. Né? E se a gente acha que estamos em democracia, agora a gente pode ficar em casa e tudo vai bem, não, tudo vai mal, tudo vai mal. Por quê? Porque democracia é participação, é processo, né? E não simplesmente ir votar de 4 em 4 anos. Isso não é democracia, isso inclusive serve, pode servir e já serviu, e não são poucos os exemplos, serve inclusive ao autoritarismo. A Hitler fez plebiscito, né? Mussolini também fez. O Stroessner, no Paraguai, fez vários plebiscitos. Então, não é porque tem voto e consulta popular que é democrático, não. Mas aí é só contarem tudo que eu acabei de falar, né, que vocês vão entender o óbvio, né, que é isso aí. Bom, além disso, você tem a chamada democracia deliberativa. Você tem vários mecanismos de democracia deliberativa muito interessantes. É quando, então, você chama, né, a população, a parte da população para deliberar, né, sobre determinadas questões. Por exemplo, vamos citar o caso brasileiro. Né? Aqui no Brasil, nós temos, historicamente, um mecanismo que ficou um mecanismo histórico que foi copiado por diversos países do mundo, né? Que é o orçamento participativo. Então, eu vou dar o exemplo de democracia deliberativa e participativa e orçamento, né, participativo. Não, já disse. Ele é deliberativa porque o que é deliberação? Deliberação é a gente junta, debate, discute e vota. Isso é deliberação. Deliberação é esse processo onde nós debatemos, discutimos ideias, projetos, e aí então encaminhamos ou para um consenso, né, ou para uma votação majoritária. Se não for possível o consenso, né, a gente então vota e a maioria, né, aprova ou não aquela ideia, né, ali já debatida. Então, esse é um processo deliberativo. O orçamento participativo, que é deliberativo e participativo, sim, a gente colocou. Isso começou, a primeira vez, começou no governo de Pelotas, lá nos idos de final, início da década de 80, era um governo do PMDB. Depois foi para Porto Alegre, no governo do PT. Em Porto Alegre, o orçamento participativo teve grande sucesso. Né? Por quê? Uma das razões que explicam é que a população porto-alegrense era já uma população muito organizada. Você tinha associações de bairros já existentes, já organizadas há mais tempo. Então, as pessoas já estavam discutindo os problemas do bairro, os problemas da cidade. Né? Elas tinham associações, elas tinham então uma representação organizada. Essas associações iam reivindicar, né, determinadas questões, né, para o prefeito, para o governador, etc. Então, como você já tinha uma população organizada e mobilizada, né, o orçamento participativo vai ser um sucesso em Porto Alegre. Né? Você tem, foi um período onde se sucederam, eu acho que foram 16 anos seguidos de administrações do PT, onde há 37 obras que foram deliberadas pela população foram concluídas com sucesso. 87% das obras deliberadas foram concluídas com sucesso. Esse mecanismo, né, de democracia deliberativa e participativa, né, ela é um mecanismo de muito sucesso, porque, primeiro, onde é que a população pode, vamos imaginar, em fiscalização de recursos públicos, né, de recursos, corrupção, etc. Olha, quem pode fiscalizar efetivamente os recursos públicos são os donos dos recursos públicos, ou seja, nós, os cidadãos. E para que os cidadãos possam fiscalizar, isso tem que acontecer, né, numa proximidade maior, ou seja, o espaço para que se efetive
com sucesso ao município. Então, aí você tinha a população. Como é que funcionava esse orçamento participativo? O governo municipal, né, o prefeito, o governo municipal, a prefeita, eles determinavam um percentual dos recursos orçamentários para obras em cada distrito, né? Cada bairro, geralmente cada distrito. Né? E aí, a população daquele bairro ou daquele distrito pode deliberar sobre como ela deseja que aquele recurso destinado a obras naquele bairro, naquele distrito, né, seja destinado para qual obra, para o que eles querem destinar. Vai construir uma escola, uma praça, enfim. E aí eles dão um posto de saúde, vai tapar buraco, vai, enfim, né, saneamento básico. Então, como a população já estava mobilizada, quando isso começou a ser efetivado, as pessoas participavam mesmo. Então, iam, se reuniam, né, em ginásios, em cada bairro da cidade, em cada distrito da cidade, e ali deliberava as obras. Né? A prefeitura, óbvio, ela vai chegar e falar, ela tem estudo, né? E vai um técnico da prefeitura explicar para a população. Falar, olha, nós temos recurso, esse recurso dá para fazer isso, 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 isso. No bairro de vocês tem esse problema, vocês sabem, né? Essa obra exige isso, essa obra dá com esse recurso, essa obra não dá com esse recurso. Enfim, você tem toda uma explanação técnica que precede a decisão da população, óbvio, né? E aí, então, a população bem informada por um técnico, eu falo, olha, agora, das obras possíveis a serem realizadas com esse recurso, o que vocês querem, então? E aí a população decide. O que a população decide, obrigatoriamente, tem que ser seguido, né, pelo prefeito. Você tem orçamentos participativos que são meramente consultivos. Aí esvazia muito. Né? Porque se a população, né, escolhe uma coisa e a prefeitura não faz, ou faz outra, né, esvazia o movimento. Então, os orçamentos participativos meramente consultivos se esvaziaram. Já os deliberativos, né, vinculantes, esses tiveram muito sucesso. No Brasil ao todo, isso foi aumentando, chegaram a quase 600 cidades, né, tiveram esse orçamento participativo. Ô, gente, nada, e aí um outro parênteses importante, nada é milagroso. Não vai lá, isso é uma panaceia que resolve todos os problemas. Isso não existe. Isso não existe. Então, como eu sempre venho dizendo aqui para vocês, né, em determinados municípios funciona muito bem, em determinados municípios funciona muito mal, em determinados municípios funciona mais ou menos, em determinados municípios funciona uma hora, não funciona outra. É assim, as coisas são assim. Por quê? Porque depende das pessoas, depende dos governantes, depende de gente, nós, seres humanos complicados, né? Às vezes as pessoas participam, não participam, se interessam, desinteressam. Em determinado lugar as pessoas são mais organizadas, em outro não. Em determinado lugar as pessoas são mais informadas, em outro não, e etc. E uma coisa muito interessante com a democracia deliberativa é que ela exige participação, então, portanto, ela também é participativa, né? E nos bairros populares, né, com poder aquisitivo mais baixo, bairros de trabalhadores, etc., é onde há maior participação. E, em geral, nos bairros ricos da cidade, ninguém participa. Mas ali, geralmente, é onde mora também o prefeito, muitos vereadores. Então, não precisa nem deliberar, porque o prefeito já resolve isso. Ô, gente, eu estou brincando, né? Mas assim, brincando sem brincar muito, né? Isso depende da situação também, né? Aí não precisa muito deliberar, né? É isso. A democracia participativa, ela, como o nome diz, é participação, né? Então, ela é algo que tem que vir acompanhado de qualquer outra forma democrática, né? Seja da representação, seja da democracia semidireta, seja da democracia plebiscitária, seja da democracia deliberativa, né? E ela é um conceito muito amplo, né? Porque além de significar participação nesses mecanismos existentes, significa participação em geral, né? Então, democracia participativa significa o quê? Sociedade civil organizada, movimentos populares. Isso é que é democracia participativa. Né? Essa é, na minha opinião, é a grande democracia. É isso que tem mais de importante para que qualquer outra coisa funcione. Que as pessoas se organizem, né, se informem, se mobilizem por conta própria. Então, democracia participativa é o quê? Povo nas ruas, manifestação, passeatas,
movimentações sociais, movimentos sociais os mais variados, né? Movimento do sem teto, movimento do sem terra, movimento. Isso é participação. As pessoas se organizam por conta própria para lutar por direitos, para reivindicar direitos, para fiscalizar a democracia, para pressionar legitimamente os seus representantes, né? Isso é democracia participativa. Depois, e aí então é que a gente vai entrar mais detalhadamente com relação à democracia consensual. Democracia consensual, ela é linda, né? E eu vou explicar o caso dessa democracia consensual na Suíça, que é aí que entra o estudo do nosso sistema de governo, do governo diretorial suíço. Depois eu posso trabalhar o governo diretorial cubano também como exemplo. Essa democracia consensual, veja bem, ela tem várias formas de democracia consensual. Antes de entrar nela, eu vou falar de outras duas rapidamente, porque a gente vai dedicar mais tempo na consensual. Então, as outras. Tem, além dessas que eu falei, a democracia direta, que é participação direta. Né? Você vai lembrar da Grécia Antiga, né? Da Ágora. Né? Na Suíça, você tem a democracia direta, que é um país também de pequenas cidadezinhas. Né? A Suíça é muito pequenininha, é uma federação, né? Lá tem o mesmo número de estados-membros que tem aqui no Brasil. São 26 estados-membros, que lá tem o nome de cantão e semicantão. Né? São 23 cantões e 3 semicantões. Esses estados-membros, né, são os estados-membros, equivalem então aos nossos estados-membros, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, etc. Né? Só que lá é tão pequenininho que um estado-membro na Suíça, a dimensão territorial dele é menor do que qualquer município brasileiro. Aliás, você tem um monte de municípios brasileiros que são maiores do que a Suíça. Então, a gente está falando de uma dimensão de descentralização muito grande. Né? Porque Genebra, por exemplo, é um cantão, um Estado-membro. Genebra é uma cidade muito menor que Belo Horizonte. Né? Muito menor que Betim, que Contagem, muito menor. Cidades todas aqui. Ela é um Estado-membro. Então, ela tem legislação própria, tem governo próprio, né? Faz suas leis próprias. Né? Então, cada Estado-membro na Suíça, né, tem uma dimensão territorial muito pequena, inferior aos dos nossos municípios. Né? Mas também o Brasil é um gigante, né, territorial. Então, isso também se explica, né, facilmente. Então, nessas cidadezinhas pequenininhas, existem ainda democracia direta, que eles chamam na Suíça de Landsgemeinden, né, que é a democracia direta, onde nessas cidades de 1.500 habitantes, veja bem, uma cidade de 1.500 habitantes cabe dentro de um ginásio de basquete, de vôleibol. Né, cabe dentro do ginásio do Minas aqui. Né? Então é fácil, reúne a população toda, né, para deliberar. Aí eles não precisam ter representantes. É direta. Não tem vereador, não tem nada. Qualquer questão da cidade, você vai lá na cidade, né, se reúne ali no ginásio de basquete, discute as questões, bom, né? É a democracia direta. Tem mais gente no. O que é Copan? Não sei. Ana Paula, me explica. Ah, prédio. Ah, sim! Sim, claro! Tem. Tem muito mais gente. Exatamente. Tem muito mais gente. Eu sabia a população, mas muito mais gente. Então, aí você ainda tem esse mecanismo de democracia direta. Mas isso é mais uma curiosidade, né? Assim, e hoje você tem muita gente que defende esses mecanismos de participação direta por meio da tecnologia, né? Que facilita essa forma de participação. Eu pessoalmente, não concordo com isso, não, porque, lembrando o que eu falei há pouco tempo atrás, democracia não é voto. Democracia é debate, deliberação e voto que fecha o processo. Então, se for fazer, por exemplo, orçamento participativo por meio de voto por computador em casa, não é. Você tem que ir lá, debater, conversar com os vizinhos, encontrar, né, brigar, xingar, não precisa brigar com soco, não. Já não quero isso, eu quero essa não sei o quê, encontra as pessoas, toma uma cervejinha depois, né? É isso que é. Ou não, né? Pode tomar
uma Coca-Cola, uma Coca-Cola não, suco de laranja, né? Assim, mas encontra as pessoas. Isso é democracia, né? Participativa, isso é, né? Não é esse negócio de ficar na frente do computador e ser chamado para votar, votar o tempo todo. Isso, na minha opinião, isso não é democracia, isso é engodo, né? Uma coisa muito interessante que a gente pode pegar, inclusive como exemplo, né, do uso, né, de tecnologia para votar, que evita o encontro das pessoas, né, são essas pesquisas de opinião sobre determinados temas. Isso é absolutamente ridículo, né? Você pega, por exemplo, eu não vejo televisão já há muitos anos, muitos anos. Eu só via na televisão os jogos do Cruzeiro. Agora, nem isso eu estou vendo também, porque está difícil. Mas de vez em quando eu vejo, de vez em quando eu vejo, mais raro. Mas, assim, você imagina que tinha aqueles programas do Fantástico, outros programas da Record, onde você chega e entrevista a pessoa no meio da rua. Aí chega lá a pessoa está andando no meio da rua, né? Pensando, sabe-se lá o quê, preocupado com o que tem que fazer, com o trabalho, indo para casa, voltando para o trabalho, indo para o trabalho, enfim. Aí você pega para a pessoa e chega e fala: você é a favor ou contra o presidencialismo? Você é a favor ou contra a pena de morte? Não, não. Isso não é sério. Isso é absolutamente ridículo. Isso é para enganar as pessoas, né? Vamos chegar. Isso é para enganar as pessoas, né? Então, isso não tem nada a ver com democracia. Isso é. Bom, e isso a gente sabe também, já cansamos de ver reportagens, inclusive, onde os repórteres já combinam, né, com o cara que vai ser entrevistado, já pega ele antes. Você vai falar sobre o quê? Se interessar aquela rede de televisão, entrevista o cara. Se não interessar, não entrevista. Ou não vai ao ar. Eu cansei de dar entrevista para várias redes de TV e que geralmente eu era censurado inevitavelmente na Rede Globo, né, e no Estado de Minas. Sempre. As minhas entrevistas não iam ao ar. Quando iam, eu dava às vezes uma entrevista de 5 minutos e ia 10 segundos. E eles ainda fazem de sacanagem que eles pegam uma resposta que você dá completamente fora de contexto, que ainda cabe uma dupla interpretação. Né? A partir daí eu nunca mais dei entrevista para esses negócios, não, porque ou a entrevista é gravada, e aí você vai sem cortes, ou não. Porque aí eles manipulam, fazem sacanagens mil com quem é entrevistado. Então, essa, essa, esse mecanismo de democracia direta, portanto, né, participação, etc., isso vincula muito a população, espaços menores, etc., e a questão, né, da simples consulta pela internet, eu não acho, não vejo isso como sendo democracia, não. Você tem ainda o sorteio, isso é o maior barato. Você tem, em determinados lugares, ainda hoje, sorteio de cidadãos. Isso apareceu em primeiro lugar. Primeiro lugar, não, já teve, isso teve na Grécia Antiga, inclusive. O primeiro lugar que se tem notícia, de onde eu li, foi na Grécia Antiga. Agora, depois você teve na República Sereníssima de Veneza, no século XV. Na Veneza era uma república democrática e os cidadãos eram sorteados para participar do poder do Estado, né, daquela cidade-estado, né, que é Veneza. Cidade riquíssima, né, importantíssima, com um centro de comércio, né, com a Ásia, a Europa, né, tá ali no- na, na bota da Itália ali. Então, e ali, então, você sorteia cidadãos que vão, durante algum tempo, desempenhar uma determinada função dentro do Estado, né? Ou de deliberar, de votar leis, né? Ou de gerir junto com um sujeito eleito entre eles, etc. E hoje o sorteio de cidadãos ainda existe em poucos lugares, mas vai voltando, é curioso isso. Né? Diante da crise da democracia representativa, outros mecanismos mais radicais de democracia começam a ser recuperados. Né? Onde então você tem hoje no interior da Grécia, algumas localidades, poucas, no interior da França também, poucas, e em uma província do Canadá também tem a ideia de sorteio de cidadãos. É um exemplo interessante. E aí, então, a gente chega na democracia consensual. A democracia consensual, ela é
linda, maravilhosa, né? E você tem hoje, com muita força, acontecendo, né, em alguns lugares pelo mundo afora, né? Entre eles a Suíça, e a Bolívia. Então, eu vou sempre, como eu falei, não vou ficar só citando exemplos distantes da gente, mas trazer exemplos próximos da gente. A democracia consensual ela ocorre muito e ela é também uma democracia que ela vai funcionar melhor em espaços territoriais menores. Então, é outro debate muito importante quando a gente fala em democracia. A democracia ela tem que vir acompanhada de descentralização, né? Quanto mais forte o município, quanto mais autonomia tiver o município, e maior a possibilidade de uma democracia participativa, deliberativa, consensual, né, funcionar no município. Né? Então, quanto mais centralizado o poder, menos democrático e mais distante o poder está das pessoas. Quanto mais descentralizado é o poder, mais perto o poder está das pessoas. Mais fácil as pessoas controlarem o poder, controlar seus representantes e debater as questões, são questões do dia a dia das pessoas. Né? Ou seja, se você debater esquerda e direita, né, socialismo e liberalismo de forma abstrata no Congresso Nacional é uma coisa. Mas você debater isso de forma concreta na cidade onde você mora, ela é concreta. Ela significa o quê? A saúde, ela vai ser saúde pública ou saúde privada? Né? A saúde pública ela vai ser de qualidade, né? Quanto de recurso vai para a saúde pública? A educação ela vai ser pública ou privada? A saúde pública, quanto que vai para o seu salário do professor? Né? Ele vai ser bem pago? A escola vai ter um orçamento para funcionar direitinho? Então, essas discussões abstratas em nível nacional ganham concretude ali, ganham concretude. E a diferença é muito clara. A gente já estudou teoricamente isso. Você pega uma proposta de direito, uma proposta de direito é uma proposta do setor privado, né, empresarial, né, para gerar riqueza, lucro, acúmulo de riqueza, investimento. Com investimento gera emprego, aí a pessoa vai ganhar um dinheiro e pagar a sua saúde com o seu dinheiro do emprego dela, pagar a sua educação com o dinheiro do emprego que ela tem. Na proposta de esquerda, a proposta socialista, já é o quê? Não, você tem ali uma base de direitos sociais que tem que ser garantidos pelo Estado, independentemente de qualquer coisa. Então, a saúde tem que ser pública, a educação tem que ser pública, tem que ter previdência social e etc. Então, essas discussões abstratas, né, em nível nacional, são concretas em nível local. Então, não é necessário a pessoa saber conceitualmente, né, o que é comunismo, socialismo, social-democracia, social-liberalismo, liberalismo, conservadorismo, para poder escolher. Não, porque isso é concreto da vida dela. Eu tenho saúde? Eu tenho dinheiro para pagar minha saúde? Quanto é que custa um CTI de um hospital? Eu vou ter dinheiro disso? Né? Eu vou arrumar um emprego que permita que eu pague, né, 20 mil reais de CTI por dia? Ou eu vou depender de um CTI de um hospital público? Né? Então, eu vou escolher aquele projeto que implica em recursos públicos para os direitos sociais ou que aposta, né, no setor privado para acesso à saúde e educação, que deixam de ser direitos, mas algo que deve ser pago pelo cidadão empregado e bem remunerado. Ou seja, essas discussões são concretas no município. O espaço real, né, de escolha livre, consciente, ela é o do concreto, né? É da nossa esquina, é o do poder da nossa esquina, o que a gente está vivendo na nossa cidade. Né? Eu tenho segurança? Não tenho. Eu posso andar 3 horas da manhã na rua ou não? Né? Eu moro numa cidade onde eu posso andar 3 horas da manhã na rua e nada vai acontecer comigo, ou eu moro numa cidade onde eu vou andar 3 horas da manhã e eu vou ser assaltado, morto, estuprado, etc. Isso também tem a ver com escolha política, escolha econômica. Né? E isso ganha concretude na cidade. Então, a gente tem. Bom, essa democracia consensual, ela seria algo que supera a democracia representativa majoritária, que é o que nós temos hoje em boa parte do mundo, temos aqui, né, e temos na maior parte dos estados constitucionais democráticos do planeta, com todos os problemas que a gente já comentou que tem que ser levado em consideração. Né? Por quê? Olha, a democracia representativa majoritária ela é uma democracia concorrencial. O que significa isso? Concorrem
concorrem partidos políticos diferentes, com ideias diferentes, muitas vezes até antagônicas, né? Concorrem candidatos diferentes, representantes diferentes, ideias diferentes, projetos diferentes. Então, nós vamos escolher isso. Nós vamos escolher a pessoa, vamos escolher o partido, vamos escolher o projeto, né? Não nessa ordem, a gente vai primeiro escolher, né, o projeto, o partido que tem aquele projeto e as pessoas capazes de levar esse projeto à frente, né? Então, você vai fazer escolhas. E, portanto, uma democracia representativa, né, majoritária, sempre haverá um vencedor e sempre haverá derrotados, né? Vencedor ou vencedores, derrotado ou derrotados, né? É uma competição. Então, ganha uma hora ganha a esquerda, outra hora ganha a direita, outra hora ganha o centro. Um problema que foi localizado e que é visível em diversos países, inclusive em nosso país, né, dessa democracia representativa, além dos outros problemas que a gente mencionou, é de que, é, é, imagina, vamos levar isso, vamos imaginar uma empresa, uma sociedade anônima. Vamos supor que nós aqui, né, nessa sala de aula, nós somos sócios de uma empresa SA, né? E aí, então, vamos supor que eu tenha o capital majoritário dessa empresa, eu tenho 40% das ações com direito a voto, mas os meus filhos têm somados 12%. Então, com isso, eu tenho 52% do capital com direito a voto, e com isso eu vou definir, né, eu tenho a palavra final para definir as políticas da empresa, investimentos, quem eu contrato, qual o CEO, etc. Eu tenho a maior parte do capital com direito a voto, né? Aí você tem os caras opositores, estão querendo assim. Vamos supor que um filho meu vendeu 6% das ações dele, né, e não me avisou. Se tivesse me avisado, eu ia comprar as ações dele. Ele não me avisou. Aí, fala, olha, e aí esse cara que comprou esses 6%, né, o grupo lá, o opositor a mim, dentro da empresa, ele vai cooptar esse cara e com isso eles conseguem a maioria. E eu perco a maioria. Aí eu saio do poder da empresa, eu não mais tenho, né, a palavra final, porque eu não tenho controle acionário com direito a voto, né, da empresa, e o outro grupo é o que passa a ser. Vamos supor, então, que esses grupos opositores, eles não se gostem, né? E aí, então, enquanto eu estava no poder da empresa, o outro grupo fazia tudo para prejudicar a minha gestão. E aí, então, eles chegam ao poder, e quando eles chegam ao poder, eu começo a fazer tudo para prejudicar a gestão deles, porque eu quero voltar ao poder. O que vai acontecer com a empresa, gente? Me conta aí. Não é muito difícil de imaginar, não. Imagina, quando você está no poder, o outro grupo, o opositor, faz de tudo para te atrapalhar. Quando você vai para a oposição, você faz de tudo para atrapalhar o outro que está no poder. Boa, Ana Paula, virou Brasil. Ou seja, a empresa vai à falência. A empresa fecha, mas é claro, você não deixa o cara fazer nada, né? Você não tem. Quando você tá no outro, está o tempo todo atrapalhando, você está fazendo, etc, etc. Essa ideia de uma democracia de competição, que é uma ideia aceita, que é espalhada pelo mundo inteiro, ela tem também esses problemas que ocorrem muito em alguns lugares mais do que os outros, né? A gente ontem mencionou, estudamos o sistema francês, por exemplo, e falamos, por exemplo, a diferença entre direita e esquerda na França não é a diferença entre direita e esquerda no Brasil. A diferença entre direita e esquerda na Suíça, que a gente vai ver agora, não é a diferença entre direita e esquerda no Brasil, né? Em primeiro lugar, tanto direita quanto esquerda pensam, né, nesses países que eu estou mencionando como exemplos, né, pensam no interesse nacional. Então, você não tem coisa assim, você vai ter uma direita antinacional, entreguista, né, onde os caras saem com a bandeira dos Estados Unidos na rua, etc. Isso não existe, não. Não existe, não tem isso, né? Onde o nacionalista, né, sai com a bandeira de outro país. Então, ele é nacionalista de outro país, né? Isso só acontece aqui no Brasil. Isso eu nunca vi acontecer em nenhum outro lugar do mundo. O cara que se diz nacionalista sai com a bandeira dos Estados Unidos. Ele é nacionalista americano, então. Então, começa por essa baboseira, dessa estupidez, desse negócio ridículo, dessa absoluta desinformação, né, sobre o que é o quê, né? Então, claro,
Então, você tem uma coisa diferente que, por exemplo, não faz com que isso não aconteça normalmente no parlamento francês. Que lá, tanto a direita como a esquerda são nacionais, pensam na França, né? Podem e vão discordar sobre quais políticas serão melhores para a França, né? Sobre a execução dessas políticas, qual caminho tomar, mas não pensar políticas anti-França. Então, isso já é um problema sério quando a gente transporta isso para determinadas regiões do planeta, para determinados países do planeta, principalmente, a gente estudou muito esse semestre, países que foram colonizados ou que têm uma elite, né, colonizada que é antinacional, né, como acontece com parte da elite econômica brasileira, que adora Miami. Ah, porque eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, some, desgraça, e não volta. Vai e não volta. Já que você ama os Estados Unidos, vai morar lá, fica lá. Eu vou mesmo, vai. Vai e fica. E, por favor, não volte. Pega a cidadania norte-americana e esquece que já foi brasileiro. É isso. Isso não tem. Então, essa coisa assim, de você ter que falar, ó, você vai acabar com o Brasil, não vai acabar com o Brasil, né? Outra coisa que você não vai acontecer na democracia consensual suíça, por exemplo. Lá, por que é uma democracia consensual? Lá é uma democracia consensual plurinacional. Então, desde a Primeira Guerra Mundial, que a Suíça é governado pelos quatro maiores partidos: um de esquerda, um de direita e dois de centro. E esse consenso pluripartidário, ele só é possível por quê? Primeiro, porque, pelo que acabei de explicar, todos eles pensam no interesse da Suíça, né, e do povo suíço. Né? Segundo, há uma diferença muito pequena entre centro-esquerda e centro-direita nesses países, né? Da Escandinávia, a Suíça, a Alemanha, etc. Muito pequena. Uma coisa que vocês não vão ver, que é outra coisa que a gente vê aqui e que causa muita indignação, né, para todos nós. Para mim, né, eu acredito que para todos nós. É você imaginar que, por exemplo, tem determinadas coisas que são negociáveis. Por exemplo, Angela Merkel, ela é a primeira-ministra da Alemanha há 16 anos. Ela é do Partido Conservador alemão, ela é do Partido União Democrática Cristã. Né? Eu já trabalhei com três fundações de partidos políticos da Alemanha. Né? Uma vez que eu fui fazer umas palestras na África sobre direito eleitoral, que foi patrocinado pelo partido, da Fundação Friedrich Ernst, que é do Partido Socialista Democrático. Eu fui fazer um curso uma vez, né, que foi feito sob o patrocínio da Fundação Friedrich Naumann, que é a fundação do Partido Liberal da Alemanha, e agora eu estou gravando dois cursos sobre democracia e organizando um livro da fundação do Partido da União Democrata Cristã, da Angela Merkel, né, um partido conservador. Agora, para a gente fazer esses projetos e tudo, eles só aceitam se a gente conhece. Então, eu tive que estudar o estatuto do partido, etc., para, olha, né, saber onde que eu estava pisando, saber o que eu ia fazer e saber se eu podia, né, se tinha alguma afinação, né, com esses partidos. São bem distintos, né? É um socialista, democrático, um liberal e um conservador. Só que todos eles, nos seus programas, falam que eles partem de qual pressuposto? Todos eles. Primeiro, uma economia social de mercado. Ou seja, todo trabalhador tem que ganhar bem. Todas as empresas, isso acontece na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, né? Todas as empresas acima de um determinado número de empregados, os empregados participam da gestão do estabelecimento da empresa, que isso é chamado cogestão. Na Alemanha, todas as empresas com mais de 300 empregados, os empregados participam da gestão da empresa. Então, o trabalhador é valorizado. Você tem outros lugares, Suécia, Noruega, onde esse número cai para 30. Cinco, você é uma pequena empresa com 30 empregados, o cara já participa da gestão da empresa. Tem direitos trabalhistas, tem direito à saúde pública, tem direito à educação pública, tem direito à aposentadoria. Por quê? Porque o que você vai partir do básico, gente, é o básico. Estou falando aqui o básico. Primeira coisa que se não discute, você não pode discutir, é se a pessoa vai morar, todo mundo tem que morar. Se a pessoa vai estudar, todo mundo tem que estudar. Se a pessoa vai ter saúde de qualidade, todo mundo tem que ter saúde de qualidade. Se a pessoa vai aposentar, todo mundo tem direito à aposentadoria e aposenta nesse país ganhando mais do que ganhava na ativa. E todo mundo tem que ter segurança. Isso aqui
É consenso. Então, se vai pegar um partido de direita ou de esquerda na Suíça, eles não vão discordar disso. Todo suíço tem que ter educação, todo suíço tem que comer, todo suíço tem que morar, todo suíço tem que ter saúde, né? Todo suíço tem que ter segurança. Ponto. Agora, o resto a gente discute. Essa coisa que acontece aqui no Brasil, gente, não é para acontecer. Isso pertence ao século XVIII, XIX. E pior que tem muito menino com a cabeça do século XVIII, XIX. Não é para acontecer. Isso não se discute. Você não discute se uma pessoa vai viver com dignidade ou não. Pessoas têm que viver com dignidade. O resto se discute. Né? Então, essa coisa que você tem aqui no Congresso Nacional, né? Ah, vão acabar com o SUS, corta o orçamento do SUS, corta o orçamento das universidades públicas, corta o orçamento da pesquisa, corta a Previdência Social, faz reforma da Previdência Social. Isso não. Não, porque isso é o básico. E o básico aqui já está muito ruim. Então, isso é muito interessante quando a gente discute política seriamente. E quando você discute programas, ideologias político-partidárias seriamente. Isso aqui não é uma discussão séria. Esse governo não é um governo sério. Aliás, não é sério. Né? Não é sério e é absolutamente incompetente. Então, isso não é sério. Nós vivemos uma tragédia hoje no Brasil, é, é, mas isso passará. Espero, né? Então, como é que vai funcionar essa democracia consensual? Na Suíça, eles criaram é, é, três grandes consensos. Esse mapinha aqui, eu vou explicar, porque vocês vão olhar aqui, vocês não vão entender nada. Mas eu vou explicar e vocês vão entender tudo. É o seguinte: primeiro, o primeiro consenso que eles construíram na Suíça é um consenso político. Ou seja, não dá para a gente ficar brigando, brigando, brigando o tempo todo e o país afundando, afundando, afundando. Então, será que, racionalmente, e a política é espaço da razão, a gente consegue construir um consenso? Eles construíram esse consenso, essa democracia consensual pluripartidária. Essa democracia consensual, esse consenso eles construíram na Primeira Guerra Mundial, já tem mais de 100 anos, né? E ele permanece. O que significa? Nós estamos falando de um país que tem cerca de 800 anos de democracia e de república, né? Constitucional. Então, na Suíça, as posições políticas elas são muito assentadas, né? E uma coisa também que é muito importante, quando você fala o sujeito ele é tradicionalista, conservador, né? Ele está conservando o quê? Ele está conservando as suas tradições, ele está conservando a sua vida, né? E a sua vida é uma vida com saúde, educação, previdência, moradia, segurança. É isso que o conservador está conservando. Tá? Então, nós já trabalhamos esses conceitos também de conservadorismo. Então, não vamos misturar as bolas, é bem diferente isso. Né? A população é conservadora por quê? Porque ela está conservando o que eles conquistaram há algum tempo, que é democracia, né? Educação pública, acesso à educação, vem da época de Calvino, tem 500 anos. Né? E Calvino, que é um grande teólogo, né, da uma linha da teologia protestante, do calvinismo, né, que ele falava, olha, não pode simplesmente o fiel, né, o cristão, ele tem que ser capaz de ler o texto sagrado, né, de ler os estudos teológicos, etc. Logo, para isso, ele tem que saber ler. E tem um monte de suíço, há 500 anos atrás, que não sabia ler. Então, falando, primeira coisa, vamos ensinar todo mundo a ler. E aí, então, as pessoas vão ter. E aí você começa já essa ideia da educação pública há 500 anos atrás. Então, e é um modelo híbrido, né? Quer dizer, tem a educação privada, que é caríssima, né? Na Suíça é caríssima. Quem vai estudar na Suíça, ensino privado, são os filhos de reis, de sheiks, princesas, rainhas, né? Magnatas, bilionários do mundo inteiro que vão estudar lá. Aí você paga aquele colégio caríssimo, 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 caríssimo. Né? Mas você tem educação pública de qualidade para todo mundo. Né? E tem esses meia dúzia aí do mundo inteiro que vai lá despejar o dinheiro deles na Suíça. Né? E aí então vão também imaginar, né, o paraíso na Terra, a gente começa a elogiar muito a democracia suíça, etc. Mas essa democracia suíça, esse reloginho suíço que funciona bem para todos os suíços, né, ele funciona muito bem com que dinheiro? Com dinheiro dos bancos, né, de Zurique, com dinheiro roubado do mundo inteiro.
né? Ou seja, são os magnatas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que depositam seus dinheiros nas contas dos bancos suíços. Né? E daí que vem, então, né? Mas eles, pelo menos eles souberam construir para eles, né, algo muito bom para eles mesmos. Né? Então, pelo menos eles fizeram alguma coisa com esse dinheiro. Né? Mas era, os bancos suíços hoje já mudaram um pouco, mas você tinha número, né? Era a questão do segredo das contas, ninguém sabia ou podia descobrir, né, as contas, mas isso já vem mudando, né? E mesmo você tem outros paraísos fiscais que surgiram do mundo, e outros paraísos aí, financeiros, né? Como a Ilha Seychelles, né? E outros por aí afora. Então a Suíça vem perdendo, mas a Suíça tem, né? Também tem isso, né? Assim, é isso, né? Mas pois é. Então, é, então esse consenso, eles vão construir um consenso político. Como é que é? Você tem uma posição consolidada no eleitorado. Ou seja, entra a eleição, sai a eleição, esses partidos se tornaram os principais partidos políticos, né, estabilizados assim como partidos políticos. Assim como você tem já partidos aqui no Brasil, que são partidos que, que tinham, mas aqui menos, o Brasil não é um bom exemplo isso não, mas partidos que vão se estabilizando, né? Então você tem bases eleitorais sólidas, que estão organizadas em todas as cidades, né, que tem muitos filiados, e que garante, então, para o partido uma posição de segurança nas eleições, de segurança mínima. Então, isso que significa esse percentual? Quer dizer, o Partido Socialista Suíço ele tem, em média, 25% dos votos. O Partido Democrata Cristão, Partido Socialista de extrema esquerda. Que extrema esquerda? Centro-esquerda. Partido Socialista e centro-esquerda. Partido Democrata Cristão de centro-direita. Tem também uma posição estável de 25%. O Partido Radical, que é um partido radicalmente de centro, tem uma posição estável de 20%. E o Partido Agrário, os pequenos proprietários ali, dos donos das vaquinhas lá nas montanhas, tem uma posição ali de 10% dos votos. E esses aqui somados, né, 25 mais 25 mais 20 mais 10 dá 80%. Os 20% que sobraram são aqueles 20% de votos que migram uma hora para a direita, outra hora para a esquerda, outra hora para o centro. Né? Você tem votos que migram. Então, a gente pode dizer que no Brasil já há talvez uma base, né? Mas, mais uma vez, o exemplo brasileiro é sempre arriscado de dar. Mas você tem, vamos dizer assim, tem uma base mínima, por exemplo, de votos que a esquerda vai ter no Brasil e que alguma direita vai ter. Tá? Ou uma base mínima de votos que o PT, né, que é o partido com maior representação hoje na Câmara, tem, né, que tem porque tem muito número de filiados, etc. Então, você tem aquele mínimo ali, tá garantido. Seria isso aqui. Só que esse percentual que oscila muito menos nas democracias mais antigas e mais estáveis do que nas democracias mais recentes. É óbvio, né? Então, se aqui a gente tem votos oscilando, né, que podem chegar a 50%, 60%, lá são os 20% que podem migrar, né, e mesmo assim migram para uma diferença que é muito pequena entre centro, esquerda e direita. Né? E aí, então, com base nisso, eles construíram um consenso político. Todo governo, desde a Primeira Guerra Mundial, né, vai ter sempre dois. Aqui está ao contrário, né? Está aparecendo ao contrário para vocês também? Não, para mim está. Dois deputados, dois governantes. O governo são 7 membros. Não tem um chefe. É um órgão colegiado, um diretório. Desse você vai ter dois socialistas, sempre, dois democratas cristãos, dois radicais de centro e um agrário. Sempre. Todo governo de 7 membros sempre será composto por 2 da esquerda, 2 da direita e 3 do centro. E eles discutem e funciona. E funciona, é muito bonito ver funcionar. E funciona muito bem. Né? Porque há isso. Há determinados consensos, né, em torno dessas questões. E aí depois você tem outros consensos nessa democracia consensual aqui, que é o consenso linguístico. A Suíça é um estado que é um estado plurilinguístico, né? A gente pode chamar. Ele não entra dentro do conceito de estado plurinacional, né, que a gente estudou, mas ele é plurinacional lato sensu, ele é plurilinguístico. Então você tem cerca de 60% da população de língua alemã, de cultura alemã,
depois vem os de língua francesa, depois vem os de língua italiana e depois vem a minoria, né, bem pequenininha de romanches. Né? A língua romanche é uma língua românica, né, de origem latina, né, então, que é falada por algumas dezenas de milhares de suíços. Então, você tem 4 idiomas. Né? Os romanches não contam, eles são muito poucos, é aquele povinho que está lá na montanha, com as vaquinhas, tirando leite, comendo chocolate, né? Aquela coisa. E aí vai contar as outras 3 grandes. Onde, então, desses 7, né, os 2 do Partido Socialista, um vai ser de língua francesa e outro vai ser de língua alemã. Os 2 do Partido Democrata Cristão, um vai ser de língua francesa, o outro vai ser de língua italiana. Dos 2 do governo radicais, os 2 serão de língua alemã. E do governo agrário será um de língua alemã. E isso é proporcional à população e qual percentual da população fala o idioma. Então, você vai ter aí, né, vão ser 4 de língua alemã, 2 de língua francesa e um de língua italiana. E ainda tem um último consenso, que é o consenso religioso. O consenso religioso, né, ele é a Suíça é um país muito religioso, e você vai ver que muitos desses países, né, a Suíça está no centro da Europa, né, mas os países do norte também, vocês vão ver, todos esses países têm cruz, né, na sua bandeira. Islândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, né, são países que eram vikings, né, não os finlandeses, mas os outros todos eram vikings, que foram convertidos, né, a duras penas, custaram, mas depois viraram, né, protestantes, principalmente protestantes luteranos, né, muito religiosos, e são os países que têm, inclusive, religião oficial do Estado. Né? Você tem a religião luterana do Estado da Noruega, a religião luterana do Estado da Dinamarca. Né? Os pastores fazem concurso público, estudam, fazem graduação em teologia, filosofia, pós-graduação. Né? Então, há uma força muito grande e uma seriedade muito grande, né, com isso. E a Suíça estava dividida entre 2 religiões que se estranham há 500 anos, desde a reforma protestante de Martinho Lutero, que era um padre católico, mas que se insurge contra o Papa, a cobrança de indulgências, né? Interessante isso, né? Ele se rebela contra a cobrança de indulgências, né? De dinheiro, né? Por parte da igreja, que enriquecia, né? Algumas pessoas da igreja, e vai trazer, junto inclusive com a própria teologia calvinista, né? Que é muito presente na Suíça. Né? Os caras, as pessoas têm que ganhar dinheiro, mas têm que ganhar dinheiro para gerar bem-estar para todo mundo. Não é para esnobar e desfilar mostrando riqueza e outras coisas, não. Isso é muito marcante, né? No protestantismo, né? Luterano, calvinista, né? Suíço, luterano também suíço, luterano do norte da Europa, a Alemanha também é luterana e católica. E a Suíça, então, para evitar a briga entre católicos e protestantes, né? Que foi uma briga que matou muita gente durante muito tempo, né? Ela faz um consenso religioso. Então, isso já mudou, isso não tem mais. Né? Está mudando. O século XXI vai mudando tudo. Até a Suíça, bonitinha e riquinha, também tá em crise. Né? E muita imigração, a Suíça sempre recebeu muito imigrante. Na Europa aumentou muito o número de ateus, então isso aqui deixou de existir. Mas até o final do século XX isso existia. Né? Ou seja, dos 7 governantes, né, os 2 socialistas, né, um francês e um alemão, era um católico e um protestante. Dos 2 democratas cristãos, um italiano, um francês, 2 católicos. Dos 2 radicais, 2 protestantes. E do um agrário, alemão, protestante. Alemão é protestante, francês e italiano e romanche católico. Né? E aí eles dividiam. Então, isso aqui seria um modelo de uma democracia consensual pluripartidária. Ela não é majoritária. Então, as pessoas não brigam, as pessoas conversam e constroem consensos. Né? Você tem outras formas de democracia consensual, mas isso eu vou deixar para terminar amanhã. Eu termino isso nos primeiros minutos da nossa aula amanhã, nós já passamos do tempo aqui. Comento um modelo cubano, a gente fecha o sistema diretorial e amanhã a gente já faz a introdução da organização territorial do Estado. Tá, joia?
Ô, gente, então é isso, né? Passei do tempo aí, já uns 12 minutos, mas é isso aí. Abração para vocês, tudo de bom. Até amanhã. Nada, Tamires. Tamo aí. Obrigadão. Boa noite, gente. Obrigado a vocês.